nós estamos falando aqui sobre a época de 1977. Né? Eu estou conversando aqui com o nosso ex-prefeito José Bonifácio, né? Para quem ainda não pegou a primeira entrevista. A idade do senhor, qual a idade? 74. 74. Eu sou de maio, do dia 14 de maio de 45. Se Deus quiser, agora no próximo mês de maio, dia 14, eu estarei completando 75. Uma experiência de vida vasta, né? Outra coisa que eu queria perguntar ao senhor, o senhor fez um curso universitário de economia. Eu sou nascido aqui em Cabo Frio. Meus pais são cabofrienses, né? Meu pai morreu muito cedo, não tinha completado 2 anos ainda quando ele faleceu. Minha mãe casou novamente e eu fui criado por um padrasto que na realidade era o meu pai, que é quem me criou. Estudei no Colégio Sagrado Coração de Jesus, que ainda existe ali em frente ao Tamoio. Depois fui para Niterói, fui estudar para padre. Não vou dizer que eu quase fui padre, porque eu fiquei só 3 anos lá. Retornei para Cabo Frio. Você foi o coroinho? O coroinho eu já era, na igreja. Depois é que eu fui lá ser seminarista. E é engraçado que a turma nossa daquela época, de 57, todos os anos nós nos encontramos. Ainda tem 30 vivos daquela época. E este ano já está marcado o nosso encontro para o mês de março. Legal. Vai ser em Bom Jardim. Naquela época, Friburgo era da Diocese de Niterói e hoje é independente. Então eu voltei, saí do seminário, vim estudar o ginásio, que naquela época chamava ginásio, no Colégio Miguel Couto, e fui da primeira turma do curso científico, que hoje chama ensino médio, fundado pela luta da professora Ione Nogueira. Concluí o meu científico aqui e fui para Niterói para fazer economia. Eu cursei economia na Universidade Federal Fluminense. Porque o senhor está vindo como candidato a prefeito. Então, uma das perguntas que alguém perguntaria é que se o senhor acharia que teria capacidade de governar a cidade de Cabo Frio no estado hoje que ela está financeiramente falando, bem drástico, né? Mas a gente sabe que o senhor também tem uma experiência política, porque o senhor, em 1977 a 1986, o senhor foi prefeito de Cabo Frio. E depois, após também, em 1993, né? Em diante, até 96. Parece que também era não era 4 anos de gestão, era... Não, no primeiro foi prorrogado e eu governei durante 6 anos. Eu governei de 77 a 31 de janeiro de 83, deu 6 anos. Já no segundo voltou a ser normal de 4 em 4 anos, até hoje é de 4 em 4 anos. É muito bom de saber disso. E naquele período, o que acontece? Você perguntou sobre desafios. Eu fico muito tranquilo em aceitar a convocação dos meus, não vou dizer nem de companheiros, porque hoje eu sinto que essa convocação é de uma parte considerável da população de Cabo Frio, porque eu ando muito na rua. Eu nunca fui prefeito de gabinete. Quando a gente estava fazendo uma obra, um anilhamento, uma construção de uma escola, uma pavimentação, por exemplo, nós asfaltamos toda a estrada Cabo Frio e Búzios. O asfalto terminava no Jardim Esperança. Então, com recursos municipais, eu levei esse asfalto até o pórtico de Búzios. Foi uma luta. Cabo Frio não tinha royalties no petróleo, nós governamos com pouco recurso. Verdade. Aí eu digo, se você naquela época, com pouco recurso, a gente conseguiu formar uma boa equipe, porque o segredo não é só o nome do prefeito, não é só um prefeito comprometido com a cidade, acima de tudo com a cidade, com aplicar bem o dinheiro público. O dinheiro público é para ser devolvido para a população em realização, em obra, em pagamento em dia do funcionário, em uma saúde boa, em uma escola de qualidade para formar a garotada que não pode pagar uma escola particular, para amanhã ela ter condição de igualdade na disputa com aquele que tem um nível de vida melhor, pode ter uma escola de boa qualidade. Inclusive eu vou abrir uma janela aqui, falando sobre um assunto que é muito interessante, sobre a questão do Reut. Há uns anos atrás, eu não sei se é 4 anos atrás ou mais um pouquinho, que houve essa crise do Reut. Mas nós sabemos que, eu quando estava na universidade de administração, se falava
que se o Reut acabasse, todas as cidades ia falir, toda a cidade iria falir, sendo que havia uma cidade em exceção que ainda conseguiria sustentar um pouco de tempo, que seria a cidade de Rio das Ostras. Por quê? Porque a Rio das Ostras ela trouxe indústria para a cidade dela, trouxe logística para a cidade dela. Então ela aplicava o modelo do Reut com logística e com emprego de empresas. E aí o que acontece? Foi cogitado que se acabasse o Reut, não acabou o Reut, mas compensação diminuiu a verba do Reut. E hoje Cabo Frio estava passando por uma crise política, né, entre duas gestões de prefeito, que não era o senhor, e aí nessa gestão Cabo Frio entrou numa crise. Aí veio a crise do Reut, Cabo Frio entrou numa outra segunda crise, que hoje se encontra nessa crise total que nós encontramos da questão financeira. O senhor falou sobre a questão que o senhor não tinha Reut naquela época e conseguia governar a cidade com um pouco de dignidade ainda, né? O que acontece agora? Nós temos o Reut, a gente vê muito cogitando que não existe dinheiro para o pagamento de funcionário e a cidade ela está indo a passar para a carrota, vou botar assim. O que acontece? A gente sabe que se o morador de Cabo Frio estiver desempregado, ela não vai contribuir com o imposto, porque o senhor governava naquela época com dinheiro de imposto. Era basicamente IPTU, ISS e ICMS. E era a verba que conseguia manter Cabo Frio. Conseguíamos manter, com dificuldade, mas mantínhamos e construímos aí. Duplicamos a ponte, construímos a rodoviária, duplicamos a Teixeira de Souza, construí a escola que foi modelo e hoje ainda é modelo no ensino básico, Edilson Duarte, a escola Edilson Duarte. Construímos a Américo Vespucci, que eu dei o nome de Darcy Ribeiro, em homenagem ao grande educador brasileiro. Aí o prefeito seguinte mudou para Américo Vespucci, né? É uma escola que está situada ali no Parque Burle. O Colégio Rui Barbosa, tudo pensando em formar uma geração bem preparada para o futuro, entendeu? Então, era sem royalties, mas nós conseguimos realizar, deixar uma marca principalmente vinculada à saúde, educação e respeito ao funcionário público. Esse era o tripé que nós tínhamos. Fazíamos outras coisas, saneamento, né? Tínhamos dificuldade com o abastecimento d'água, porque era a SEDAI, que o governo na época, era o Marcelo Alencar, disse que não ia investir nada aqui na região dos lagos. A partir daí, então, a gente começou um trabalho para pensar em atrair uma outra empresa que viesse a cuidar do abastecimento d'água e do tratamento do esgoto. Eu saí da prefeitura, mas posteriormente veio a Prolagos para cá e a Águas de Uturnaíba para a região de Araruama. Hoje, o orçamento da prefeitura para este ano, para você ter uma ideia, é 1 bilhão. Estou arredondando, é 950 milhões. Correto. Faltam 50 milhões para chegar a 1. Vai chegar a 1 bilhão. Como é que ele diz que não tem dinheiro para pagar o funcionário? É complexo isso, né? Muito complexo. Tem alguma coisa aí que eu não quero fazer nenhuma especulação em relação à honorabilidade do prefeito, mas a gente ouve muita coisa na rua em relação a alguns dos seus assessores principais, a pessoas que têm influência no governo, acordos que ele faz com segmentos políticos de entregar cargos importantes onde ele perde o controle desses cargos. Você não pode fazer política barata e baixa com educação e com saúde. Não tem como. A saúde está um caos em Cabo Frio. As pessoas às vezes me perguntam, qual a primeira medida que você vai tomar, você sendo eleito prefeito e tomando posse no dia 1º de janeiro? Eu disse, mantendo o quadro de hoje, é saúde. Saúde é prioritário. Implantar o programa médico de família, construir as unidades básicas, contratar os médicos para ficar o dia inteiro nessas unidades básicas, enfermeiro de nível universitário, agentes comunitários de saúde, distribuir para essas famílias cadastradas nas unidades básicas os medicamentos de uso contínuo. Eu, por exemplo, eu sou hipertenso, eu tenho que tomar, hoje conheceu, já tomei o meu
remedinho de 25 miligramas. E que chegou um tempo aí que estava Tem faltando outro, remédio, né? tem outro que precisa para a diabetes, eu também tenho que tomar um zinho para diabetes. Então você vai, não só a questão da idade, mas o povo hoje está vivendo mais, a população está envelhecendo, você tem que ter um olhar, além da criança, da juventude, de preparar essa juventude, você tem que olhar hoje para a população idosa que é muito grande, está precisando de uma assistência permanente. E veja bem, no caso do aposentado da prefeitura, eu estou falando da prefeitura porque no caso do INSS, o prefeito não tem ingerência, mas o aposentado da prefeitura tinha que ser o primeiro a receber, e receber sem estar atrasado, porque a despesa dele aumenta, às vezes ele precisa de uma cuidadora do lado dele, né? A família, o filho ou a filha mora fora, ele está sozinho aqui, é viúvo, ele precisa de pagar uma pessoa para acompanhar, para ficar ali acompanhando o dia a dia dele. Isso é despesa. Se ele não recebe, ele não paga. Dentro disso aí, que a gente tem que compreender também, que foi comprovado pelo IBGE, que o aposentado sustenta a casa. O aposentado sustenta a casa. É um neto, é um filho, né, uma filha, que vai trabalhar e fica com a avó, e aí sustenta a casa financeiramente. É questionamento também que eles reclamam, porque se paga aposentadoria a vida inteira, mas não tem direito à aposentadoria. Então é uma coisa complexa. Aí você já tem direito, chega a ganhar o direito da aposentadoria e não recebe aposentadoria, aí é mais complicado. Trabalhou a vida inteira. Entendeu? Então, aí, isso é uma falta de respeito e é uma desumanidade com o aposentado. Vamos lá. O senhor cumpriu 6 anos como prefeito em 2 gestões. Primeira gestão 3 anos, depois mais a segunda gestão, né, na média de 3 anos também. 4 anos. E aí, como vereador, o senhor também teve o seu tempo de gestão, que era um mandato de 4 anos. Um mandato de 4 anos. Foi qual época, essa época que o senhor foi vereador? Eu fui eleito vereador em 1972. O prefeito eleito naquela época foi o prefeito Antônio Castro, que estava no seu 2º mandato. Naquela época não tinha reeleição. Você era eleito, se quisesse ser outra vez prefeito, tinha que esperar o outro prefeito entrar e depois você ser candidato. E eu fui vereador do MDB. Meu candidato a prefeito naquela época foi o professor Joel Rocha, uma figura extraordinária. Tem filhos aí hoje, né, já criados, já participando da sociedade. Tem um médico tem 2 médicos, ele tem um filho e uma filha médica. E tem um outro que é estatístico, é economista também, é o professor Joel Rocha, que foi nesse período que eu comecei a ter um certo destaque na minha atuação como vereador, e depois acabei, no final do meu mandato de vereador, acabei sendo candidato a prefeito. O senhor conhece o administrativo e o legislativo da parte que isso pode se falar. Do vereador, ele né, da parte administrativa. Quando a pessoa conversa comigo sobre a Câmara Municipal, qual vai ser a sua relação com a Câmara Municipal? Eu digo, muito respeitosa, né, porque eu já fui vereador e sei como deve ser a relação do vereador com o prefeito. Você não pode, e não é só vereador, né? Quando eu digo assim, você não pode transformar o seu cargo público em um balcão de negócio. O prefeito não pode fazer isso, o vereador não pode, o vice-prefeito, o secretário não pode, o superintendente. Quem tem uma função pública tem que viver daquele salário que ele recebe correspondente àquela função. Ele não pode utilizar o poder, a força, a influência que ele tem, por ele ser vereador, prefeito, vice-secretário, para fazer um negócio e receber um por fora. Infelizmente a gente tem visto, não vou citar a situação de Cabo Frio, mas de um modo geral, a gente tem visto acontecer em vários setores da administração, e é por isso que a população está desacreditando no político. Entendeu? Todo político é igual, eu digo, não é. Todo médico é igual, todo jogador de futebol, todo professor, tem tudo quanto é lugar da sociedade, tem gente de bem, que se preocupa em exercer aquela atividade dela para a melhoria de toda a cidade, e tem gente que só quer fazer trambicagem. Vou usar uma palavra mais leve, fazer trambicagem. Na realidade, no poder público, o espaço para corrupção
para o corruptor e o corrompido, porque para ver a corrupção tem que ter os dois lados. Correto. Às vezes a pessoa finaliza, fulano se corrompeu, né? Ele era secretário, ele era prefeito, ele se corrompeu. Mas quem foi que corrompeu ele? Se ele cometeu um crime, quem corrompeu ele também é um criminoso, também merece ser penalizado. Entendeu? Então isso tudo eu tenho passado. Eu acredito que 80% não são coagidos, não são obrigados a fazer. Não são obrigados a fazer. Eu digo para as pessoas o seguinte: eu não vou falar da minha vida. Eu não preciso falar do meu passado. Meu passado está aí. Eu não sou um estranho. Eu não cheguei em Cabo Frio esse mês agora de janeiro ou dezembro. Eu nasci aqui, cresci aqui, vivi essa cidade onde a Praia do Forte não tinha absolutamente nada. Era uma restinga. Nós tomávamos banho e vivíamos na lagoa. A nossa praia era chuva caía, né? Tanto que a rua Jonas Garcia, naquela época, era chamada Rua da Praia. Às vezes falam, não, vem aquela Rua da Praia. A Rua da Praia não é lá? Não, a Rua da Praia na minha época era. Então eu cresci, estudei, vi essa cidade. A cidade terminava aqui na Vila Nova, que a gente chamava de Abissinha. Só que o Cristóvão não existia, Jardim Esperança muito menos. O Tamoios era um núcleozinho ali em Santo Antônio, o pessoal chamava dos índios, porque dizia que ali havia um cemitério de índios, né? Uma coisa que deveria ser preservada e tal. Então eu não tenho que falar da minha vida. Está aí, todo mundo sabe, né, os erros que eu cometi. Claro, eu sou humano, a gente comete falhas, comete erros. As minhas pouquinhas virtudes também as pessoas sabem. Um comenta com o outro e fala. E eu tenho que dizer para essas pessoas o seguinte: eu tenho esse passado que você vai apurar qual é, mas eu quero propor para o futuro. Eu não posso dizer, Zé Bonifácio fez a Edilson Duarte, Zé Bonifácio duplicou a ponte, Zé Bonifácio desapropriou a Fazenda Campos Novos lá e ali construiu um parque de eventos que depois foi abandonado, interrompido. Hoje a Fazenda Campos Novos está lá para desabar. Zé Bonifácio pegou ali de Ilvo, quase pronto no governo de Ilvo, eu tenho que reconhecer isso, o mercado Sebastião Lan, mas nós íamos perder, porque a 1001, como não foi desapropriado, não foi pago aquele espaço, a 1001 tinha retomado na justiça aquele espaço. Eu, com negociação, com entendimento com o proprietário, com o diretor-presidente da 1001, que tinha estudado comigo na Faculdade de Economia de Niterói, isso facilitou. Nós acertamos, compusemos, concluímos no mercado Sebastião Lan, está lá para desabar. A atual administração não mexeu uma pá de cal para tentar resolver o problema. Então, são muitos os problemas que a cidade tem. Eu não vou prometer o paraíso. Eu gosto de andar na rua. Eu nunca tive segurança comigo, andando, prefeito. Eu ando de bicicleta, ando pela cidade a pé. Eu gosto de ir no mercado, eu gosto de ir no hortifruti. Eu gosto de ir na feira, de comprar as coisas para minha casa. Eu quero estar de cabeça erguida, como eu sempre fazer uma estive nessa pergunta, cidade. o senhor falou assim sobre a questão de comunidade, né? Gosta de sair, gosta de andar. Falamos sobre a gestão administrativa e a legislativa, que seria prefeito, vereador. Nós temos a terceira demanda, que seria, no caso, até mesmo como eu faço parte de uma delas, associação de moradores. Há muitas críticas e polêmicas sobre essa questão. Os presidentes de associação de moradores, hoje eu posso dizer que 70% hoje tem tocado a cidade junto a Cabo Frio, mas não junto ao governo. Por que eu falo isso? Porque a gente hoje, como presidente de associação de moradores, nós damos curso no nosso bairro, fazemos ação social no nosso bairro como presidente de associação de moradores. Vemos defeitos que a prefeitura não tem como ver, a gente faz uma demanda, um pedido à prefeitura que existe um buraco em tal lugar, existe o nosso amigo o Bené, né, o presidente da Fumacaf, ele costuma dizer que nós somos um segundo prefeitinho. Porque o que acontece muito é que a gente dá uma planilha pronta para o governo, para a prefeitura, e no final da história, os presidentes de associação de moradores ficam perecendo por falta de ajuda, às vezes até financeira, às vezes uma ajuda de um material para poder fazer um trabalho no bairro que não se consegue.
tem que se implorar uma condição da prefeitura para a prefeitura vir ajudar o bairro. E quando você não é taxado como chato, né? Hoje, os presidentes, como representante de moradores, associação de moradores, eu não porque sou mas eu bato palma para os presidentes da associação de moradores, porque tem sobressaído nessa crise toda, tem conseguido sobreviver ainda no meio dessa crise. Mesmo assim, tem tido pouco valor. Eu queria saber, pelo senhor, qual é a visão para essa associação de moradores? Porque antes era administrador e presidente de associação de moradores. Hoje não tem mais administrador de associação de moradores no bairro. Tem presidente de associação de moradores se transformou no administrador e é um presidente de associação de moradores. Qual é a visão do senhor para essa? As associações, aí eu vou incluir também sindicatos, representações de categorias profissionais, elas têm que ter, por parte da administração municipal, a porta aberta para a comunicação. Vai atender tudo o que se pede? É impossível por conta dos recursos. Eu não vou dizer, todas as demandas que chegarem dessas entidades, elas serão atendidas pela prefeitura, elas serão respeitadas, ouvidas e com muita franqueza mostrado a todas essas entidades, aos seus presidentes, quais são as iniciativas que a prefeitura está tomando e pedir a eles para opinarem sobre as prioridades. Porque você tem, é igual cobertor, a gente usa a expressão do cobertor curto. Se você puxar para cobrir a perna, os pés, a cabeça vai ficar do lado de fora no tempo frio. Se você puxar para cobrir a cabeça, para se esquentar nas orelhas, no pescoço, os pés vão ficar do lado de fora. Então, como tem cobertor curto, você não consegue cobrir o corpo todo. Isso significa dizer que você